Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Carmim. Hoje a gente vai falar de sonhos, dos sonhos da Adriana, né? E o que o mito de Fíton, o guardião da transformação, lá do oráculo de Delfos, tem a ver com tudo isso? E o que essa serpente revela desse mito nos nossos medos e no renascimento nos sonhos? Então, hoje, queridos inscritos, querida família, queridos sonhadores, guerreiros, hoje nós vamos mergulhar nas sombras que assombraram a Adriana e talvez assombrem até mesmo você, né? Esse mito de Fíton, essa serpente gigante que guardava o útero da terra em Delfos, não é só uma lenda de 2000 anos atrás, é um espelho dos nossos medos mais profundos, o medo de sermos descascados vivos, expostos, que toda a nossa verdade venha à tona em seu exílio. E isso tudo o que é? Essa fragilidade, né? E o que Ovídio, né? Na sua na sua reclusão, aliás, ele nos ensinou que toda morte é um convite para renascer. Quando Apolo derrotou a Fíton, ele funda sobre o seu corpo um oráculo, porque é nas feridas que moram a sabedoria. Então, o caminho é Carmim. E a Adriana sonhou, né, com ovos, com a Fíton, com cobra sem pele. Então, o que será que esse seu inconsciente está gritando? Que é hora de deixar uma pele velha morrer para que o novo nasça? Você também se sente assim? Então vamos lá, vamos fazer aqui um pequeno resumo. Vou trazer alguns dados dos sonhos para vocês entenderem todo esse contexto da análise e a relação com esse mito. Ela teve esse sonho primeiro, que ela estava num castelo medieval e ela encontrava uma cobra descascada, grossa, e o olho da cobra piscava. Ela viu esse olho piscar, né? E depois ela tem, essa cobra estava no recipiente. Quando ela derruba, essa cobra pisca, ela derruba no chão, eh, algo se transforma no quê? Num fantasminha magrinho e que tem, ela fala que tem uma sombra em forma de cruz, ela vê, né, aquilo. Aí tem uma água parada no lado de fora desse castelo, uma água parada escura e um trator de ferro. E ela alerta uma amiga para que não caminhe ali, que ela não sente segurança ali. Depois ela vai para um outro fragmento do sonho que ela vê dois homens fortes brigando e um possivelmente morto, né? Que ela não sabe se está desmaiado ou morto. Aí num segundo sonho, ela está na casa da mãe, na antiga casa da mãe dela, quando ela era solteira, mas ela estava casada, porque lá nesse quarto tinha uma cama de casal e uma cama de solteiro ao lado. E ela estava ali com o marido, ela queria dormir, estava cansada e ele estava importunando ela. E aí ela percebe que aquele outro homem que está na caminha de solteiro ao lado, ele pede silêncio. E ele caminha para a cozinha, acende a luz e percebe um vulto no exterior da casa, e ele olha, ele vai lá ver o que que é. E quando ele volta, ela pergunta o que era e ele fala que esse vulto era alguém que roubou algo da casa, né. Aí ele roubou o quê? O motor da bomba do poço, tinha um poço de água e tinha um motor dessa bomba e ele levou embora. Aí no terceiro sonho, ela sonha com ovos em tamanho de xícara, então são ovos grandes, né? E a palavra Phyton, que ela vê perfeitamente, e pessoas que chegam, né, vestindo todas com vestido creme, com rendas, e ela não tem essa roupa, mas alguém vem e empresta esse vestido para ela. Nesse mesmo sonho, outro fragmento que ela vê um relógio quebrado, desmontado, para ser consertado. E aí ela caminha nesse lugar que ela está e ela vai para uma outra situação do sonho que ela vê a vizinha dela costurando uma roupa para a filha, para uma filha mocinha, e ela fala que é um jeans, ela costurando jeans e uma blusinha, né, fazendo essa roupa.
E aí tem um próximo sonho, ela sonha num mar, que ela está no mar com uma água limpa, mas que ela está indo ali para resgatar alguém, que ela não sabe se está num barco, se é uma casa na água, se ele está doente ou embriagado. E ela vê que ela chega nesse ambiente que se parece uma casa, depois ela fala e vê bichos andando embaixo, como se fosse uma casa muito velha, como se tivessem muitas aranhas, teias de aranha, né, andando no fundo, mas ela não sente medo da água, a água quase cobre ela e ela se vê nadando e mergulhando. E no outro sonho, ela nota que numa noite no céu estrelado, ela ela percebe que o telhado, ela está na casa dela, mas é um outro ambiente, a casa que ela mora hoje, mas ela percebe que o telhado é de telhas, aquelas telhas de amianto, e começa a se separar, rachar. E ela pega uma vassoura e vai tentando alinhar, vai tentando voltar essas telhas, né. Mas ela tem uma sensação de frio, uma sensação de arrepio, uma sensação que não é boa. E depois ela volta para casa e um cachorro ela abre a porta e o cachorro invade, ela fala que é um fila, invade, e ela o xinga, expulsa para ele ir para fora, para o quintal. E nesse mesmo sonho, depois ela está de camisola e começam a chegar pessoas, ela vê que nota que tem muitas pessoas no exterior e muitas pessoas começam a chegar e entrar na casa dela, são visitas, pessoas conhecidas que ela gosta, mas ela fica surpresa com essa visita surpresa, sem avisar, sem o devido, né, é como se fosse um inconveniente. Ela recebe as pessoas bem, mas ela reclama para o ex-marido que ele não avisou, que ele tinha que ter avisado que traria visita. Então vamos começar a análise de vários sonhos e vários fragmentos que ela nos trouxe, né. Então, é como se ela tem, com base já nos históricos de sonhos dela, e considerando esse padrão de sonhos que ela tem, sonhos muito simbólicos e coletivos. Então eu vou fazer uma análise, um pouco mais detalhada. Então a gente tem muitos temas aqui, muitos símbolos recorrentes, conflito, violência. Então essa briga de homens, e ela falam que eram homens morenos, né, na cor de chocolate. Então mostra o quê? Uma sombra masculina, que é o quê? É a agressão reprimida. O marido importunando é a violação de limites, a sensação de perigo, que é aquela água parada, o vulto, o cachorro ameaçador. Então aqui é como se ela enfrentasse muitos conflitos internos e externos que ainda não estão resolvidos. Então, muitos relacionados a relações afetivas, a padrões tóxicos e etc. Então, essas estruturas em decadência ou transformação, esse castelo medieval antigo, que é o arquétipo do que? Do antigo regime psíquico. O telhado de amianto se separando. O telhado protege a casa para não entrar vento, não entrar chuva, né, tem todo esse contexto, então é como se fosse uma proteção que está abrindo, que está falha, ou heranças nocivas, crenças nocivas. E esse relógio desmontado é como se o tempo parado tivesse que ser reorganizado, que houvesse aqui uma necessidade de reorganização de todo um tempo, de toda uma vida. Então, o que está nos sinalizando aqui? Que são sistemas antigos, de vida ultrapassados, que são crenças e relacionamentos que estão ruindo e exigindo reconstrução. Ela teve, já contei nos outros sonhos, ela se separou do marido, ela conseguiu entender que dentro de todas as brigas, de tudo que se passava, ela também tinha responsabilidade sobre muitas coisas, muitas responsabilidades, e ela foi, conversou, ela conseguiu sentir leveza, tirar esse peso. Mas aqui não estamos falando de quem é culpado, quem é vítima ou numa relação, quem fez, a gente está falando da situação. Então, a situação de dor que ela viveu, não importa ali se ela foi a vítima, se ela foi algoz e etc, ou vice-versa, ela teve essa situação não foi boa, trouxe trauma, trouxe isso, então ela precisa agora reconstruir. A vida dela está pedindo que ela
viva, que ela traga essa energia de volta, que ela consiga viver e entender que aquilo foi necessário, foi um aprendizado, mas que agora ela pode reconstruir tudo, que não vai ser sempre igual, porque ela está olhando para essas sombras, ela está trazendo à tona todos esses sinais através dos sonhos. Então são energias oprimidas que estão emergindo, saindo ali das profundezas e submergindo. Essa cobra descascada é vulnerabilidade, renovação através da dor. E esse fantasminha magro em cruz, quer dizer, ele representa o quê? Um fantasma, como se fosse, né? Ela fala que depois ele some, ele desaparece. Então é uma espiritualidade sufocada que está tentando se libertar. Água parada, escura, são emoções estagnadas, possivelmente ligadas a esses traumas que eu falei agora. Então, o que está nos mostrando aqui que são conteúdos reprimidos, medo, raiva, que buscam expressão e cura. E essa proteção, essa invasão de limites também, esse vulto roubando esse motor da bomba. Então são recursos emocionais que são roubados, que são drenados. É gente que invade a casa de surpresa, é o que? É a falta de privacidade, a falta de autonomia, mesmo ela sendo a dona, morando sozinha e tudo mais. E esse cachorro fila, um cachorro grande que assusta, mas que ela expulsa, ela xinga e bota ele para fora. É uma proteção agressiva que ela rejeita, porque ele em si é uma proteção. O cachorro é um amigo fiel, então é uma proteção grande que ele impõe, mas ela rejeita essa proteção, essa segurança que está no íntimo dela querendo brotar para fora. Então a sinalização é de que ela sente que esses limites dela foram violados, mas ela também tem uma luta interna para impor. Então, xingar o cachorro, pedir o silêncio daquele outro ser que estava na caminha pequena. Então, quer dizer, a cama de casal, uma vida. E ali uma pessoa sozinha. Então, pedindo silêncio. Então, é como se essa imagem do masculino, esse ânimo dela tá pedindo silêncio para que ela consiga escutar que chegou a hora de renovar, a hora de buscar a alegria da vida, de buscar tentar viver uma história que seja totalmente diferente da que ela passou. Então é um renascimento e um potencial criativo também, por causa dos ovos, esses ovos do tamanho de xícaras, mais essa fíton que é o mito da renovação da força vital. E os ovos, que é o renascimento, e essas roupas creme com renda emprestadas. Quer dizer, a roupa representa como a gente se mostra ao mundo, é a nossa identidade. Então, é uma nova identidade em construção. E depois o mar com água limpa, é a purificação, é o mergulho no inconsciente. Então, ele mostrou aqui um resumo, tem outros sonhos dela que eu já postei aqui. Então, ele está mostrando que um novo ciclo se aproxima para ela. De todas as coisas que ela já viu, mas exige o quê? Coragem para chocar esses potenciais internos que estão guardados nela, esse potencial criativo que está precisando vir à tona. Então, esse sonho que ela tem, um sonho não como um sonho dormindo, eu estou falando um sonho ideal que ela tem de mudar o que ela faz, de trabalhar com algo mais criativo, com terapias, com mulheres. Então, ela esse sonho, esse ciclo novo, ele está começando a se aproximar, mas ele vai exigir muita coragem dela, para ela chocar essas crenças antigas que ela tem dentro dela. Então, a mensagem aqui que esse inconsciente codificou e traz para ela no pessoal é que ela está num processo de desconstrução dessas estruturas antigas, o castelo, o telhado, ligadas a heranças familiares, porque tem a casa da mãe e a relacionamentos, né? Que é a questão do ex-marido. Então, o inconsciente alerta sobre relações, o que drenam a energia. Com essa bomba roubada e esse marido importunando. Então, é a necessidade de firmar limites. Ela não precisa cometer os mesmos erros ou permitir ser invadida dessa forma. Ela pode reconstruir com uma parceria, reconstruir a vida dela de uma forma que ambos tenham limites
e que esses limites sejam respeitados. Então, o símbolo de renovação, ovos, água limpa, indicam o quê? Que além de confrontar as sombras, que é a violência e o medo, haverá espaço para o recomeço. Então, agora vamos trazer um pouco para o coletivo. Essa água estagnada e escura reflete o que é a estagnação emocional de todos nós, de nossa sociedade, especialmente com esses temas, com os nossos temas femininos. Esse poço, ele representa que é um útero simbólico. A gente tem que ir até o fundo do poço para a gente descobrir os nossos tesouros. Os ovos fitam apontam que o despertar da sabedoria ancestral, porque a Fiton guardava o que? O oráculo de Delfos. Então a Adriana aqui, ela é um canal de insights do inconsciente coletivo, ela está trazendo muita informação, ela tem sonhos vívidos assim, vários por semana. Então essas visitas surpresas vestindo uma camisola, é uma crítica ao que? A cultura que invade privacidades, essas informações que invadem privacidades exigem o quê? Um desempenho social constante, eu tenho que estar sempre pronta a receber, a falar, a me posicionar, eu não tenho descanso, eu não tenho como ter a minha privacidade preservada, essa invasão com a questão da internet e tudo mais, né, com stories ou contar. Então isso acaba sendo uma invasão. Chega uma hora que você não consegue mais se imaginar vivendo a sua própria vida, sozinha no momento seu. E esse fantasminha em cruz é o quê? É um símbolo de uma espiritualidade aprisionada por dogmas que busca o quê? Essa libertação. Ele virou fumaça. Então, são ações aqui que precisam ser colocadas em prática com base nesses sonhos. Então, são ações sugeridas aqui que eu trago, que é confrontar essa sombra. Então, é aqui que a gente precisa trabalhar, não só ela, como todos nós, trabalhar a agressividade reprimida, que são esses homens brigando e esse cachorro fila, através do quê? De terapias corporais, terapias artísticas. Então, a trabalhar a agressividade dessa forma, com artes marciais, com movimentos que a gente consiga trazer essa raiva e transformá-la em outra coisa, em arte. Né? E ela está participando de grupos de danças de passinhos, ela está aprendendo, mandou o vídeo para mim, então ela já está nesse processo, ela já está trabalhando com isso, ela já começou a fazer um voluntariado, me mandou os vídeos ontem, então quer dizer, todo esse caminho, Carmin, está funcionando, então tudo tem um tempo, são etapas, e o inconsciente nos mostra isso. E como que é, o que ele está querendo identificar com esses recursos roubados. Então, o que nos está sendo roubado no coletivo? Tempo, energia e voz. Então, o que a gente precisa fazer é criar barreiras saudáveis, é impor limites, é dizer não, é deixar para trás, é desapegar, é parar de falar com pessoas, sair de grupos que não trazem conhecimento para gente, que fica só naquele burburinho, naquelas informações de fofoca, naquela agitação, que em vez de nos trazer paz, nos colocam mais ainda ansiosos, nervosos, com raiva, e acionar o que? Um novo, gente, focar nos símbolos criativos, que nem ela viu ali os ovos e a costura da vizinha, como metáfora o que? Para projetos incubados. Então essa vizinha costurando a roupa da filha. Então o que essa menina adolescente nova representa? Os sonhos, os ideais de nós, adolescentes, meninas, que a gente sonha em fazer isso, fazer aquilo, fazer, conquistar, viajar, conhecer, e aí a gente acaba vivendo e na demanda da nossa vida, a gente vai perdendo, esquecendo esses sonhos. Então, essa vizinha está costurando a roupa para essa filha. Então, é uma metáfora de novos projetos. Estou costurando, não ainda está pronto, estamos costurando. São projetos incubados que vão vir à tona se ela continuar nesse caminho, Carmin, se ela continuar nesse desenvolver das informações interiores, ela vai chegar nisso. Então é colocar um foco, planejamento, né, ter um tempo, ela tem que
estudar mais, ela viu numa outra imaginação ativa que é conhecimento, então ela tem que achar o que vai fazer sentido para ela, buscar conhecimento, experienciar, experimentar, e ela vai fazer essa transição que ela tanto sonha. Mas ela precisa olhar para ela também como mulher, como um ser que vive, como um ser que ainda quer viver, que precisa encontrar novos parceiros, ou um novo parceiro, aliás, né, mas novas parcerias e um novo parceiro, uma pessoa que complete, que esteja com ela caminhando ali. E limpar essas águas paradas, é processar emoções estagnadas, talvez ligadas ao quê? Há muitos processos que todos nós estamos estagnados, cristalizados, como relações, com a criança interior nossa, relações com as nossas mães, com os nossos pais, com vários relacionamentos, então é limpar, é um processo de limpeza, é processar essas emoções, tá? E documentar seus sonhos, continuar registrando. Muitos têm caráter aqui arquetípico, como os dela. Então, documente seus sonhos. Ela também tem que continuar fazendo isso, porque tem um caráter premonitório, não de premonição de coisas que vão acontecer, mas de trazer o enredo da própria vida dela, de uma forma simples, numa forma de autocura. Então, esses detalhes do histórico dela, dos sonhos dela, eles mesclam elementos ancestrais com cenários cotidianos. É algo que se repete. Então, o que que indica? Isso está me indicando que é uma ponte entre o inconsciente pessoal dela e o coletivo. E é uma presença forte de símbolos femininos, ovos, água, rendas, e figuras masculinas ameaçadoras. Então é como se a representação desse ex-marido, homens brigando, então é tudo isso que essa dor, esse trauma que ela carrega. Então está sugerindo o quê? Que um trabalho interno tem que ser feito com ânimos, com esses arquétipos desse masculino tóxico, isso tem que ser trabalhado, porque não é generalizado. E muitas das vezes é a nossa sombra, é algo que a gente tem que aprender, que a gente tem que viver, que a gente atrai para a gente. Porque numa relação tóxica, tudo quando a gente vive em polaridades, a gente vive na dualidade, então as duas pontas têm uma relação igual, gente. Então a gente tem que olhar onde tem o algoz, tem a vítima, e onde tem a vítima, tem o algoz em cada um de nós. Então é uma conexão energética. A vítima alimenta esse algoz. Então a gente tem que entender, trazer esse entendimento para que a gente consiga cicatrizar essa dor e esse trauma. A recorrência da água parada confirma o que para a gente? Que emoções são o cerne da jornada dela, da minha e da sua jornada. São o cerne. Então, ela está num rito de passagem, o inconsciente dela está sinalizando que velhas estruturas devem ruir para que os novos potenciais nasçam. Há uma urgência ao que de firmar limites, resgatar recursos perdidos e confiar no processo de renascimento pessoal e coletivo. E a palavra Fiton é a chave. Invoque a sabedoria da serpente, a serpente, aquela que representa a cura, e não o medo, que é a cobra descascada, tá? Então, essa serpente guardiã do templo de Gaia em Delfos, derrotada por Apolo, que fundou esse oráculo, sob o seu corpo, simboliza esse conhecimento oculto, o medo primordial e o renascimento. Então, Fiton não era um monstro, gente, era uma promessa. Essa cobra que a Adriana viu descascada no castelo medieval é a mesma que o Ovídio imortalizou, um símbolo de que o conhecimento mais profundo exige coragem de entrar nas trevas. Seus ovos gigantes e a água parada que alertava a amiga e o telhado que rachava ao frio, tudo ecoa um mito. A destruição precede a criação. E o fantasminha magrinho em cruz, talvez essa espiritualidade que tenta renascer das ruínas. E o vulto que rouba a água, não, a bomba do poço. Então são esses recursos
recursos internos que são saqueados o quê? Por medos não enfrentados, mas Phaeton hoje nos sussurra: não há renascimento sem dor, mas não há dor sem propósito. O caminho é Carmim. Venham para o caminho é Carmim. E a Adriana, e você, e todos nós não estamos sós. Como Apolo, ergam seu oráculo sobre as cinzas dos seus monstros, que a luz sempre volta. E se você já sonhou com cobras, ovos, água escura, comente aqui. Eu tenho medo, mas eu sigo. Conte seus sonhos. Conte, traga para a gente desvendar juntos aqui esses códigos do seu inconsciente. Compartilhe esse vídeo com quem precisa enfrentar esses próprios monstros e se inscreva no canal, ative o sininho para conhecer mais essas histórias reais que eu trago de vida, experiência dessas meninas que estão no caminho, que é maravilhosa, que eu falo sobre sonhos, sincronicidades, porque o inconsciente coletivo, ele é autônomo. As nossas sombras, elas também são autônomas e ele nos guia, ele é atemporal. E quando a gente traz a consciência, tudo isso passa de ser aquele que nos domina e nós dominamos isso, nós abraçamos tudo isso e transformamos tudo isso em força. E no próximo vídeo eu vou contar a história de uma sombra que eu consegui desvendar, que foram em capítulos, em vários anos e décadas que já foi me mostrado, então eu vou trazer uma sombra minha que é realmente sobre isso, impor limites, era algo que eu precisava aprender, mas não com alguém que me ensinasse, eu precisava juntar todas as peças do meu quebra-cabeça, e tudo foi correndo no tempo certo, o universo trouxe as peças-chaves, as pessoas que estão nesse caminho em conexão comigo, trazendo mensagens importantes, e todas as pessoas que me traíram, que me causaram decepção, que tentaram me apunhalar pelas costas, mas que sem elas eu não teria chego hoje à descoberta de mim mesma e de tudo isso. Então são visões de 5 anos, são acontecimentos na minha vida que aconteceram quando eu tinha 16 anos, e tudo isso eu vou contar no próximo vídeo. Então se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que todas essas sincronicidades estão fazendo com que pessoas que estão conectadas com tudo isso cheguem aqui, cheguem nesse espaço, nessa escola de sonhos, nessa escola de metáforas, onde a gente vai desvendar, analisar, interpretar cada código desse inconsciente das pessoas que fazem parte dessa família, dessa história. Então não deixe para depois, porque se você não vai querer perder a história que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Eu te espero comigo, tá? Ativa o sininho, compartilhe aqui com as suas amigas e vamos juntos fazer parte de toda essa conexão, essa teia de, de alegria, de desvendar, de trazer o que a gente tem de sombra à luz. Porque o que seria da luz sem as sombras? E para a gente iluminar, muita gente fala, eu sou iluminado. Se você é tão iluminado, mas pensa que a iluminação não precisa de luz. Quem precisa de luz? E se você já é iluminado, você não tem como se iluminar se você não tem sombras, porque as sombras precisam da luz para ser iluminadas, e a luz é trazer essa luz da consciência, é expandir a sua mente, é o autoconhecimento, é o conhecimento interior. Então, realmente, quem ilumina é quem ilumina o que está escuro, porque você iluminar o que está com luz iluminado claro, não ilumina. Entenderam a metáfora? Então é isso, gente. Então é quem assume suas sombras, se ilumina, traz luz a isso tudo. E é isso. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.